Agora vamos falar de dívidas. Quem está no vermelho pode e deve buscar um acordo com os credores o quanto antes para quitar os débitos. Na hora de fazer essa renegociação, é importante levar em consideração que mesmo na posição de credor, de devedor, você também tem direitos. No quadro Espaço do Consumidor de agora, nós vamos falar sobre os direitos dos devedores na hora da renegociação de dívidas bancárias. Por isso, vamos conversar ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Antônio. Uma honra estar aqui em nome do IBDEC. Quer dizer que o fato da pessoa estar devendo, não necessariamente ela perde todos os direitos. Ela ainda continua tendo direitos, é isso? Claro, ela continua tendo direitos. Nessa fase que nós estamos, onde tem muita gente desempregada, com reduções de comissões, de salário, aumentou o número de pessoas que estão com problemas, que não estão conseguindo honrar seus compromissos. No que se refere a bancos, eu quero dar algumas dicas para vocês. Primeira coisa, quando você vai fazer um empréstimo com o banco, você tem que ter o extrato antes, pelo menos de um mês antes, um mês depois, para saber como é que o empréstimo entrou na sua conta. Isso aí você tem que arquivar. E você tem que ter acesso, quando você precisar, ao contrato que você assinou e aos extratos que comprovarem essa operação. É muito comum, o consumidor geralmente estoura e ele começa a se preocupar muito quando ele não está honrando o cheque especial e o cartão de crédito. E aí, via de regra, ele termina fazendo um empréstimo chamado CDC, via de regra é isso. É um crédito direto com juro bem menor e que ele pega aqueles saldos devedores, reúne numa única operação e parcela dali. Não há nenhuma ilegalidade nisso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está passando uma situação difícil, de desemprego, que você tem dúvida se vai honrar esse contrato, é preferível que você não assine essa confissão de dívida. Aí você deve já buscar, na fase em que você está com problemas no cartão de crédito e no cheque especial, uma assessoria jurídica, um auxílio de um advogado, porque é mais fácil você renegociar essas dívidas do que a confissão de dívida no futuro. A confissão de dívida é quando você faz um contrato, eles podem pedir uma garantia. E como é que o banco te olha? É mais ou menos assim, Antônio. Se você está fazendo uma operação que tem uma garantia, por exemplo, você deu um carro, você deu um imóvel, tem por exemplo, o consignado, que o desconto é feito na fonte. No salário? No salário, exatamente. Aí o banco te olha de uma maneira diferente, ele é mais duro na negociação porque ele tem alguma garantia. O cheque especial, o cartão de crédito, normalmente o consumidor não dá garantia, assim como a maior parte do CDC, né? O CDC típico, ele não permite uma garantia. Quando não há essa garantia, dependendo da situação, a dívida, obviamente, ela cresce, mas é mais fácil você renegociar. E que parâmetro você vai ter para renegociar essa dívida? Você pega a sua origem, a dívida mesmo que você fez lá no passado, e você, para ter um parâmetro seu para a proposta de acordo, você atualiza com juros de 1% ao mês e uma correção monetária. Aqui em Mato Grosso nós usamos o INPC. Esse é um mínimo que o banco quer, que já geralmente o satisfaz para aquela operação. Então, quando você faz esse cálculo, como é que você faz esse cálculo? O Banco Central disponibiliza calculadora, existe na internet diversas calculadoras que basta você pegar o valor do capital que você emprestou, ou, por exemplo, se for no cartão de crédito, você pega as compras efetivamente feitas, não os juros e os encargos. Você pega as compras, faz uma planilhinha e vai atualizando o saldo das suas compras até você falar, bom, mas a minha dívida real é essa, com juros de 1% e correção monetária. Isso te dá um parâmetro para você começar uma negociação com um banco, que pode sair um pouco mais ou um pouco menos do que esse valor que você vai achar. Nós estamos falando aqui da parte operacional, tentar resolver o problema da dívida, até para evitar aquela questão da confissão da dívida, já buscar a renegociação. Agora, e se o cliente endividado com o banco precisar de documentos bancários? A instituição financeira
pode reter ou enrolar com esses documentos ou não? Mesmo o cliente devedor tem direito a acesso a informações bancárias? Não, ao contrário. O cliente devedor tem todo acesso a esses documentos e, na prática, ele tem dificuldade. Nós, brasileiros, temos o costume de chegar no banco, falar com o gerente, alguém me dá a cópia do contrato? Ah, tá, vou passar para o senhor e fica nisso. O que eu sugiro, quando você vai pedir um documento, você faça de uma maneira formal, escrita ou por protocolo, ou seja, não vá na agência pedir o documento. Você deve ligar pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, o 0800 do banco, ou mandar o comunicado escrito, quando o banco disponibiliza a ferramenta por e-mail, por exemplo, mas você tem que ter uma prova de que você está pedindo os extratos e a cópia do contrato. Se você está tendo alguma dificuldade com o 0800 do próprio banco, todas as instituições financeiras devem estar, têm uma obrigação de estar no site www.consumidor.gov. Você pode interagir por ali e ali todas as respostas são escritas e já é vinculado a um PROCON. Já cria um histórico dessa tentativa de negociação com o banco. Exatamente. Eu hoje, por exemplo, recebi um caso em que a consumidora não está conseguindo os extratos. Ela conseguiu já, por esse site, o contrato, mas os extratos estão alegando greve. Porém, ela já foi citada numa ação de execução. Então, nesse caso, a gente consegue, inclusive, prorrogar o prazo de defesa dela, porque o banco está negando os extratos. Mas é importante ter a prova que você pediu e não recebeu. Por isso que tem que ser feito por protocolo. Agora, tem bancos que no atendimento, no autoatendimento mesmo, no caixa eletrônico, ele te permite você tirar extratos bancários de meses anteriores. Não sei se todas as instituições permitem isso. Mas nesse caso, se não permitir e a pessoa não tirou o extrato, como que ela tem acesso a isso, essa movimentação, para ela fazer esses cálculos da dívida? Como é que ela consegue isso? A gente sempre recomenda que o consumidor tenha os extratos salvos, pelo menos em computador, para uma situação como essa. Ou seja, tem que ser um hábito seu que está nos ouvindo, pegar o seu extrato, salvar, principalmente quando você está entrando numa situação difícil. Quando está tudo bem, até não precisa fazer isso. Eu recomendo, porque tem sempre umas tarifinhas que entram ali, que quando você vai ver, está sendo debitado sem seu consentimento. Mas eu estou falando hoje sobre o consumidor que está com dívida. Quando você começou a dívida, você tem que achar extrato disso e ir acompanhando mês a mês. O advogado precisa disso para poder te ajudar numa renegociação. Agora, o consumidor tem o direito de receber isso, não importa se faz 2 anos que você fez seu contrato, é um contrato longo, 5 anos, 10 anos, se ainda tem resquício disso, se ainda está te envolvendo isso, está renegociando isso com o banco, você pede e o banco tem que te fornecer. Em alguns casos, eles podem exigir uma tarifa, mas que você tem o direito a ter acesso ao contrato, tem. Por exemplo, se for um contrato muito antigo, que o banco microfilmou por algum motivo assim, ele pode te exigir uma tarifa. Existe uma política do banco e do Banco Central sobre isso. Quando você está tendo a recusa, eu sempre recomendo também que faça uma reclamação no Banco Central depois de ter tentado com o banco. O Banco Central ele termina também multando a instituição financeira que negligencia o direito do consumidor bancário. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, próxima quinta, se Deus quiser.